transforma Ana Bolena em rainha e a mata logo depois. Oi, coroados e curiosos, eu sou Steph e hoje vamos continuar o reinado de Henrique VIII a partir do momento que ele finalmente conseguiu ficar com Ana Bolena e depois de mais ou menos 1000 dias ele mandou matar ela. Então, também vamos seguir com o casamento com Jane Seymour. Lembrando que essa é a parte 3 do reinado de Henrique VIII. Se você não assistiu a parte 1 e 2, ela vai estar aqui na legenda. Aonde paramos, estávamos em janeiro de 1533, quando Henrique estava tão confiante que conseguiria anular o seu casamento com a Catarina de Aragão, que se casou em segredo com a Ana Bolena. Ana Bolena, acreditando que sua coroa realmente estava perto, finalmente concordou em ter uma relação sexual completa com o rei e logo ficou grávida. Era essencial que o bebê nascesse dentro do casamento para ser considerado um herdeiro legítimo. Com isso, o Cromwell e o Cranmer intensificaram os esforços. Em abril, o parlamento aprovou o Ato de Restrição das Apelações, que determinava que todos os casos eclesiásticos fossem resolvidos na Inglaterra, sem necessidade de recorrer ao Papa em Roma. Esse ato foi um marco, porque afirmava que a Inglaterra era um império governado por um único soberano, o rei. A partir de então, os súditos de Henrique não podiam mais apelar a Roma e agora o Papa era chamado de Bispo de Roma e eles tinham que se submeter apenas à autoridade do rei. O ato deu a Cranmer o poder de anular o casamento de Henrique com Catarina, tornando válido o casamento com Ana. Assim, a Catarina foi rebaixada ao título de princesa viúva de Gales e sua filha Maria foi declarada ilegítima. A jovem de 17 anos, que sempre foi herdeira, agora foi substituída por uma criança que estava no ventre de Ana. Aí, em maio, a Ana foi coroada como rainha, usando a coroa de São Eduardo, que era reservada somente para reis ou rainhas que reinavam. A gente não sabe se o Henrique queria que ela fosse vista como uma verdadeira rainha ou queria homenagear o bebê que eles achavam que era um menino que estava lá no seu ventre. As cerimônias de coroação duraram 4 longos dias. No primeiro dia, a Ana foi escoltada pelo rio para a torre e permaneceria lá por 2 noites. No terceiro dia, uma procissão teria lugar lá da torre até Westminster. E no último dia, a ideia era a coroação e o grande banquete em Westminster Hall. Então, na quinta-feira, 29 de maio de 1533, 50 decoradas e grandes barcaças escoltadas por muitas embarcações menores deixaram Billingsgate para irem a Greenwich. A rainha Ana Bolena estava vestida em um rico tecido de ouro e foi escoltada por 50 grandes barcaças belamente enfeitadas, pertencentes às várias famílias ricas que tinham ido recepcioná-las. Uma das maiores atrações da procissão foi um dragão mecânico sobre a água que podia sacudir a cauda e vomitar fogo pela boca. Estranho, porém glorioso. Não se sabe se o povo saiu para cumprimentar Ana por curiosidade ou lealdade para com seu rei, mas o que se sabe com certeza é que o desfile projetado por Henrique para sua mais amada esposa atraiu milhares de espectadores ansiosos. Finalmente, a Ana embarcou em sua própria barca junto com as principais damas de sua corte. O resto de suas damas foram transportadas para uma segunda barca e o rei seguiu atrás com sua guarda, vestido com suas melhores roupas. O Eric Ives, o autor, afirma que tinha cerca de 120 grandes barcos e outros 200 menores. A Ana chegou na corte sob uma onda quase contínua de artilharia e foi recebida por um grupo de funcionários da torre que a levaram até o rei, que, como mandava a tradição, estava observando escondido a procissão. O casal real passou os próximos 2 dias nos apartamentos privados que Cromwell tinha feito pessoalmente para que eles pudessem aproveitar os antigos rituais associados em uma ocasião tão importante. Infelizmente, a gente não tem mais nada desses apartamentos. Às 5 horas da manhã do sábado, dia 31 de maio, a procissão saiu da torre para Westminster. Até 300 pessoas de diferentes graus de importância estavam na procissão.
Havia 6 pontos habituais onde a procissão devia passar pela cidade e mais 3 locais foram adicionados e ricamente decorados para Ana. O Henrique tinha provado seu amor e devoção por sua nova esposa, estendendo a pompa da cerimônia de coroação da sua primeira esposa, a Catarina. Depois vinha as acompanhantes da rainha, também usando branco. 12 senhoras em veludo carmesim andavam atrás e em seguida 2 carruagens, uma branca e uma vermelha e 30 damas a cavalo, dessa vez em veludo preto. Esses eram seguidos pela guarda do rei Henrique em 2 fileiras, um de cada lado da rua. No dia 1º de junho, a Ana Bolena fez um curto trajeto entre o palácio e a abadia de Westminster sobre um pátio sustentado por 4 cavaleiros e andou em cima de um tapete azul escuro que levavam direto para o altar dentro da abadia de Westminster. Ana estava pronta para ser coroada rainha da Inglaterra. Ela usava trajes reais, esplendorosa, deslumbrante, suportados com uma galhardia, o peso da púrpura, do arminho e das joias da coroa. A Ana foi acompanhada por nobres damas em vestidos de gala escarlate e vermelho e todos os pares do reino em túnicas do parlamento. Foi o Cranmer que lhe entregou a coroa de Santo Eduardo, o cetro e o orbe. O Henrique não estava presente na coroação, pois ele permitiu que a Ana tivesse toda a glória e fosse o centro das atenções. Ai, você imagina o que aconteceu com ele. Ana foi ungida e coroada rainha da Inglaterra pelo arcebispo da Cantuária e pelo de York. E é claro que o Papa Clemente não gostou nada disso e ordenou que Henrique voltasse para Catarina, condenando o casamento com a Ana. Esse foi o primeiro grande teste da autoridade de Henrique e ele reagiu com firmeza, declarando que a igreja inglesa agora estava sob seu comando e não de Roma. Aí, em 7 de setembro, a Ana deu à luz, mas o bebê não era o tão desejado filho, e sim uma filha, Elizabeth. Para Henrique, foi uma grande decepção e parecia um golpe em tudo que ele havia feito para conseguir se casar. Ainda assim, a Ana era jovem, então ele ficou esperando um menino. Em 1534, o parlamento aprovou a submissão do clero, que afirmava que de agora em diante as leis da igreja precisavam da aprovação do rei, da mesma forma que as leis comuns exigiam a aprovação do parlamento. Henrique enfrentou resistência dos bispos, mas respondeu com firmeza, dizendo que agora eles estavam mais baixos do que sapateiros. Essa foi uma vitória para Cromwell e seus aliados reformistas, mas um desastre para os conservadores religiosos da corte, especialmente para Thomas More, o Lord Chanceler e um dos maiores intelectuais da época. O More, que havia impressionado Henrique desde que ele era menino, não conseguiu mais seguir no cargo e renunciou, devido ao rumo que a Inglaterra estava tomando. A maior parte do povo inglês também era católico fervoroso e olhava com desconfiança para as figuras como o clérigo Cranmer. Henrique entendeu que teria que tomar controle da situação o mais rápido possível. A solução? O famoso ato de supremacia. Ele propôs esse ato depois de se casar com Ana Bolena e o parlamento aprovou em 1534. Mas o que esse ato dizia? Todos os súditos do rei precisavam jurar que Henrique era o chefe supremo da igreja, ou seja, ele e não o Papa era o manda-chuva da igreja da Inglaterra. E reconheceu o casamento do rei com Ana e que ele era totalmente legal. Legal eu quero dizer dentro da lei, não que o casamento foi legal. Tá, você entendeu. Quem recusasse fazer esse juramento seria acusado de traição, o crime mais grave de todos. Todos os que ocupavam cargos públicos e políticos foram obrigados a jurar. Lembrando que o parlamento também fez várias outras leis para reforçar o poder do rei sobre os possíveis rebeldes. Até então, a lei de traição criada pelo rei Eduardo III dizia que só tentativas abertas de matar ou tirar o rei do trono eram traição. Mas isso não bastava para o Henrique, é claro. Entre 1531 e 1544, ele adicionou uma lista de novas coisas que podiam ser traição. Com o ato de 1534, falar mal do rei já era traição.
E foi uma das condenações que matou a Ana, inclusive. Os súditos, inclusive, não podiam criticar os casamentos de Henrique, falsificar seus selos ou assinatura e nem se recusar a jurar que o Papa não mandava mais em nada. Só que nem todo mundo concordou em jurar, e entre eles que se recusaram estava um velho amigo e mentor de Henrique, o Thomas More. Ele tinha já renunciado como chanceler em 1532. E aí, em 1535, o Thomas More era uma das poucas figuras de destaque na corte que ainda se recusavam a jurar. Por isso, ele foi preso e levado para a Torre de Londres. No julgamento, ficou óbvio que ele seria condenado porque ele declarou em voz alta sua lealdade ao Papa e rejeitou a supremacia de Henrique sobre a Igreja da Inglaterra. O resultado, ele foi condenado à morte por traição, um crime que fazia você ser enforcado, arrastado e esquartejado. Mas como uma demonstração de respeito e amizade, blá blá blá, o Henrique mudou a sentença do More para decapitação. A execução aconteceu no dia 6 de julho de 1535 e antes de ser decapitado, o More fez uma declaração final em voz alta. Morro como um servo do rei, mas primeiro de Deus. Inclusive tem um filme muito bom dele que é antigo e chama O Homem que Não Vendeu a Sua Alma. Após ele, logo depois, o bispo John Fisher, que também recusou a jurar, foi preso e decapitado. Enfim, ao se separar de Roma e virar o chefe da igreja inglesa, o Henrique não estava apenas brigando com o Papa, ele estava redefinindo o papel do rei. Ser chefe da igreja agora fazia parte da identidade dele como monarca. Como o rei Davi na Bíblia, o Henrique agora só respondia a Deus. Dali em diante, os membros mais importantes do clero ficavam em seus cargos apenas quando o rei quisesse e eram nomeados pelo rei. Então, agora o Henrique corria o risco de enfrentar uma reação dos poderosos católicos da Europa, incluindo o imperador Charles V. Mas ele não se intimidou e continuou com as reformas, como a publicação da primeira tradução completa da Bíblia em inglês moderno, feito por William Tisdale. A capa era uma obra-prima e foi feita pelo artista Hans Holbein, que mostrava o Henrique logo abaixo de Deus, entregando a Bíblia aos bispos e o povo. Apesar de toda a pose, em particular o rei estava cada vez mais inquieto. A nova rainha, Ana, não trouxe nem o casamento dos sonhos e nem o herdeiro masculino que ele queria e precisava. A personalidade forte que antes encantou Henrique agora o irritava. E o embaixador Chapuis notava que em privado o rei se afastava dela. Ana havia sofrido pelo menos um aborto depois de Elizabeth, mas no final de 1535 ela engravidou novamente. Com o rei cheio de dúvidas sobre esse casamento, a gravidez parecia ser sua última chance. Henrique finalmente havia se livrado de todos que pareciam estar contra sua nova ordem. A morte da Catarina de Aragão em janeiro de 1536, que estava doente há muito tempo, talvez de câncer, parecia finalmente remover o último obstáculo para que o casamento de Henrique e Ana fosse considerado legítimo. O Henrique e a Elizabeth, mas sem a Ana, não se esqueça disso, apareceram na corte vestidos de amarelo para comemorar a morte da Catarina, que para muitos dos súditos do rei ainda era vista como a verdadeira rainha. Mas a felicidade de Henrique foi interrompida bruscamente 2 semanas depois, quando ele caiu de um cavalo durante uma justa em Greenwich. Embora a história de que ele tenha ficado inconsciente por 2 horas seja questionada, o acidente deixou uma ferida séria em sua perna. Mais do que isso, serviu como um lembrete para que o Henrique e seus súditos saberem que ele não era imortal e que ele precisava garantir a sucessão com o filho homem um quanto antes. 5 dias depois do acidente, em 29 de janeiro, aconteceu o terceiro e provavelmente o pior de todos os eventos. Enquanto o corpo da Catarina estava sendo preparado para ser enterrado na Catedral de Peterborough, algo ruim aconteceu com Ana.
Ela teve um aborto de um menino que não ficou mais do que 3 meses e meio em seu ventre. Agora, o Henrique não conseguiu mais controlar sua raiva e frustração. Ele tinha visto a morte da Catarina como um sinal de que Deus estava sorrindo para o seu casamento com Ana. Mas agora ele gritava que Deus não queria lhe dar um filho homem. A mulher, por quem ele havia mudado a religião e o governo, se tornara completamente repulsiva para ele. E aí os rumores sobre a infidelidade da Ana começavam a circular pela corte. O relacionamento entre o Henrique e a Ana estava cada vez mais tenso, porque as pessoas achavam que a rainha não estava se adaptando ao papel de esposa. Quando ela era apenas amante de Henrique, ela tinha mais liberdade para falar e agir como quisesse. Mas, como esposa e rainha, as expectativas eram bem diferentes. E acreditavam que ela não se ajustou facilmente nem completamente nunca. Nesse momento, o Henrique começou a acreditar nas acusações contra a Ana. Depois de alguns interrogatórios no círculo íntimo dela, surgiram algumas acusações absurdas sobre a rainha, como que ela estava conspirando contra o rei, cometendo adultério e praticando incesto com seu próprio irmão, o Jorge. A queda da Ana Bolena foi súbita e abrupta. Em 30 de abril de 1536, enquanto ela estava assistindo a uma briga de cachorros em Greenwich Park, o Cromwell mostrou ao rei evidências extremamente alarmantes que colocavam em evidência o suposto jogo de sedução empregado por Ana para atrair o Smilton, que era o tocador dela, e outros membros da Câmara Privada, além de seu próprio irmão, o George Bolena. Além disso, para o maior assombro do soberano, ela tinha tramado a sua morte, para que pudesse casar com um de seus amantes e governar como regente da criança que ela já tinha, a Elizabeth. A conspiração feita por Cromwell e o embaixador Chapuis, representando Charles V, estava começando a dar frutos. Sua intenção era derrubar a Ana Bolena o mais rápido possível para substituí-la pela maleável Jane Seymour e reverter todas as reformas religiosas que envolveram a ruptura de Roma. Aí, na festa de 1º de maio em Greenwich, no qual estavam presentes o rei e a rainha, uma mensagem chegou às mãos do rei. A carta provavelmente tinha sido escrita por Cromwell e afirmava que o Smilton tinha confessado detalhes sobre tortura e que Norris era suspeito. O rei permitiu que as justas continuassem sem ele e saiu sem dar uma palavra à sua esposa. Tal como ele saiu de Windsor sem dar adeus a Catarina de Aragão, agora ele saía de Greenwich sem se despedir da Ana. Ela nunca mais o veria de novo. Essa é a parte mais triste da história, na minha opinião. No dia seguinte, dia 2 de maio, foi a prisão do irmão da rainha, o George Bolena, que foi levado para a Torre de Londres. A rainha não sabia nada que estava acontecendo, mas no mesmo dia ela assistia a uma partida de tênis quando foi informada de que o rei Henrique ordenou que ela se apresentasse ao conselho privado naquele momento. Aí a Ana deixou a partida e se apresentou na Câmara do Conselho, na frente de uma comissão real composta pelo Duque de Norfolk, o seu tio, o Sir William Fitzwilliam e o Sir William Paulet e outros membros da corte real. Lá, ela foi informada de que estava sendo acusada de cometer adultério com 3 homens e que Smelton e Norris tinham confessado. A rainha foi presa e acusada dos crimes mais horríveis. Não só adultério, mas também incesto, um crime que podia mandá-la para a fogueira. A acusação mais abominável é, claro, o incesto, que foi calculado para causar grande desgosto e indignação pública, especialmente porque no final de 1535, quando a Ana supostamente teve caso com seu irmão, ela estava grávida. A Ana foi levada até a Torre de Londres mais ou menos às 2 da tarde e estava à beira de um colapso no momento em que olhava o local assustador. Apenas 3 anos antes, ela viajava pelo mesmo caminho para a sua coroação.
O julgamento da rainha foi rápido e improvisado. Ela foi considerada culpada de adultério com 5 homens, incluindo seu irmão George Bolena. Mas as acusações eram quase certamente falsas e foram armadas por Cromwell, já que ele se tornara um inimigo da rainha. Apesar de Ana não ter muitos amigos na corte e ser odiada por muitos, ela ganhou a admiração de várias pessoas pela coragem e como se defendeu no julgamento, e também pela dignidade com que ela enfrentou a sua morte, apenas 4 dias depois. Até o Henrique foi ouvido dizendo: ela tem um coração valente. O julgamento da Ana foi de uma falsidade que a gente sabe que tinha um único objetivo: livrar-se dela, já que o seu desaparecimento era primordial para que o rei pudesse ter um terceiro casamento. Ao contrário da investigação que foi apresentada à rainha Catarina de Aragão no julgamento de Blackfriars em 1529 para determinar a validade do seu casamento com Henrique, com Ana Bolena foi totalmente ao contrário. Se afirmava que ela era culpada antes mesmo que a sentença fosse dada. No final das contas, a Ana foi considerada culpada e em 19 de maio de 1536 foi levada ao cadafalso e decapitada. Lembrando que o Henrique escolheu um carrasco francês para decapitá-la com a espada, mas não ache que ele foi bonzinho. Primeiro de tudo, ele já havia contratado o carrasco antes do julgamento, ou seja, ela não teria chance de ser considerada inocente. Segunda coisa é que Henrique o contratou porque queria que a morte fosse rápida, temendo que existissem muitas pessoas para assistir e considerasse a rainha uma mártir. Nenhuma rainha da Inglaterra tinha sido decapitada, mas infelizmente não seria a última. Esse fato também é demonstrado porque por diversas vezes Henrique ou seus conselheiros mudaram a data e a hora da execução, para ter menos pessoas possível. A Ana falou com muita dignidade e emoção, dizendo que amava o rei, reconhecia o pecado de ser orgulhosa e queria que as pessoas rezassem por ela. Aí, em menos de 24 horas após a execução da sua esposa, o Henrique já estava prometido a uma das damas de companhia de Ana, a Lady Jane Seymour, e alguns dias depois eles já estavam casados. Curiosamente, apesar dela e sua família terem jurado o juramento de supremacia que fazia com que eles reconhecessem o rei como chefe da igreja, a Jane era uma católica fervorosa. Muita gente achou que agora, com a queda da Ana Bolena, o Henrique fosse dar uma desacelerada nas reformas religiosas radicais. Mas ao contrário, ele acelerou. Ele ordenou que Thomas Cromwell começasse a fechar os mosteiros da Inglaterra. Para isso, os dois usaram o Parlamento da Reforma, que já estava bem ocupado com a tarefa de separar a Igreja de Roma. Esse parlamento se reunia desde 1529 para criar leis anti-Roma e em fevereiro de 1536 voltou a se reunir para acelerar o processo. Dessa vez foi aprovada uma série de novas regras. Imagens e relíquias católicas, milagres e peregrinações foram banidos e vários santuários foram destruídos. O mais famoso foi o de São Thomas Becket na Cantuária. Mas por que de tudo isso? Não era fácil só criar uma igreja nova? Fácil. Calma, tem uma explicação. Durante mais de um século havia rumores de que alguns mosteiros estavam longe de serem santos. Padres envolvidos em escândalos e comunidades inteiras eram deixadas de lado, passando necessidade, enquanto eles nadavam em dinheiro. O Cromwell aproveitou essa má fama e juntou provas para justificar a destruição dos mosteiros, mesmo sabendo que muitos ainda ajudavam o povo. Além disso, ele cuidou para garantir que o rei soubesse da dinheirinha que ele ia ganhar. A dissolução dos mosteiros, que começou na primavera de 1536, trouxe ao rei uma fortuna impressionante. Cromwell tinha razão nisso, pelo menos. Vocês estão escutando o vento? Cerca de 800 mosteiros foram fechados e, além do dinheiro e da corrupção da igreja, o Henrique também tinha uma terceira justificativa, se um dia houve alguma.
Os reformadores protestantes que ganharam poder na Inglaterra nos anos de 1530 estavam ajudando o rei com seu desejo de se divorciar. Esses protestantes não gostavam nada dos mosteiros. Eles achavam que as ordens religiosas eram um bando de pessoas ricas que, em vez de seguir Deus, estavam ajudando o Papa a distorcer a palavra divina. Para eles, os mosteiros eram totalmente desnecessários e não tinham uma base verdadeira na religião. Os olhos de Henrique estavam brilhando. Só com os mosteiros menores, o rei arrecadou mais de 30 milhões de libras hoje em dia, nos 2 primeiros anos e meio. Esse dinheirão foi um incentivo enorme para que ele decidisse acabar também com os mosteiros maiores nos anos seguintes. Então, pelo país inteiro, equipes de trabalhadores contratados chegaram aos mosteiros e começaram a esvaziá-los de seus tesouros. Eles até tiraram o chumbo dos telhados para vender ou reaproveitar. No final das contas, só com a venda de joias, pratarias, chumbo e outros objetos de valor, o rei arrecadou algo em torno de 43 milhões de libras atualmente. E ainda teve o lucro das rendas anuais dos mosteiros, que renderam para ele mais 13,5 milhões de libras hoje em dia. E o que ele ia fazer com todo esse dinheiro? Adivinha? Ele queria quitar as suas dívidas e entrar em guerra, de novo, com a França. Ele podia ser brasileiro, porque ele não desiste nunca. Enfim, a destruição dos mosteiros foi um dos atos mais impactantes da reforma de Henrique e causou uma enorme revolta em toda a Europa católica. O embaixador francês Marillac ficou furioso e comparou o rei a alguém que molda a fé como se fosse cera mole, distorcendo religião, casamento e tudo conforme a sua vontade. Bom, errado ele não estava. A maioria dos ingleses também viu isso como um ataque contra a própria fé e ficou chocada com o que consideravam um vandalismo completo. Aí não demorou muito para que essa tristeza virasse uma revolta. Aí, em 1º de outubro de 1536, Thomas Kendall, um vigário da cidade de Louth, em Lincolnshire, resolveu desabafar em seu sermão, criticando os agentes do rei que chegariam à cidade no dia seguinte. Os rumores, que sempre aumentam muito, diziam que esses agentes planejavam saquear todas as igrejas da região, além dos mosteiros. Resultado, quase todo o norte de Lincolnshire estava em rebelião. A coisa ficou ainda mais séria quando a revolta chegou nos condados do norte, que, por serem muito afastados de Londres, já davam mais trabalho para a coroa. Em pouco tempo, até membros da nobreza do norte se juntaram à luta, que ficou conhecida como a Peregrinação da Graça. Essa revolta foi a maior ameaça que Henrique VIII enfrentou em seus 27 anos de reinado. Liderados por bandeiras com as 5 chagas de Cristo, os rebeldes pediam a volta dos mosteiros, o retorno das cerimônias católicas e a demissão dos conselheiros mal intencionados que, segundo eles, estavam enganando o rei. Eram 40 mil pessoas, o maior exército que tinha se juntado na Inglaterra da época dos Tudors. Para tentar controlar a situação, o Henrique prometeu perdoar os rebeldes se eles parassem de se rebelar. Assim, ainda outros protestos surgiram, e aí o rei mudou de ideia e partiu para a repressão cruel. Eles já deviam saber que o Henrique não era nada confiável. No final, ele prendeu e executou mais de 200 líderes rebeldes. Nem a família escapou dessa fúria. Quando a Jane Seymour, a atual rainha, pediu de joelhos para que ele restaurasse os mosteiros, ele disse: "Levante-se e não se atreva a se meter nos meus assuntos. Lembre da sua antecessora." Imagine a situação. O que seguiu foi praticamente um reinado de terror. Infelizmente, o Henrique se destaca como o monarca que mais executou nobres ingleses. Ele mandou matar esposas, nobres, clérigos, que são papas de alto escalão, ministros, amigos íntimos e pessoas que trabalhavam para ele. Não havia ninguém seguro. E ao invés de se intimidar com críticas, o Henrique ficava mais convencido que estava certo. Ele acreditava cegamente na própria propaganda,
achando que a versão dos fatos era a verdade absoluta, mesmo não tendo nada a ver com a realidade. Um dos seus críticos mais ousados foi o clérigo Reginaldo Poli, que além de tudo, ele era neto de George, duque de Clarence, o irmão do rei Eduardo IV. Em 1536, bem longe da Inglaterra, seguro na Itália, ele mandou uma mensagem bem provocativa ao rei. Você desperdiçou um grande tesouro, ridicularizou a nobreza, nunca amou o povo, atormentou e roubou o clero de todas as maneiras possíveis e destruiu os melhores homens do seu reino, o Fisher e o Thomas More. Não como um ser humano, mas como uma fera selvagem. O Henrique, famoso pela sua brutalidade, não ia deixar barato. Embora Paul estivesse fora do seu alcance, ele resolveu se vingar das pessoas próximas a ele. O irmão de Reginaldo, Geoffrey, foi forçado a delatar outro irmão e até o primo do próprio Henrique, o Henrique Courtenay, Marquês de Exeter. Os dois acabaram executados. Mas o destino mais trágico foi a mãe de Reginaldo, a Margaret Beaufort, a tia do Henrique, que estava perto dele desde quando ele era pequeno. Ela ficou presa na Torre de Londres por 2 anos e meio antes de ser executada aos 68 anos, em uma decapitação completamente desajeitada. Dizem que ela teve que receber diversas machadadas antes de morrer. E ela era apenas uma senhorinha. Enquanto o Henrique VIII mantinha seus súditos ingleses sob controle, ele também tomou atitudes para garantir que sua autoridade fosse forte em todas as partes do reino. Em 1536, foram apresentadas leis no parlamento para unir o país de Gales à Inglaterra, colocando a lei e as instituições inglesas em todo o principado. Essas leis também dividiram o país de Gales em condados, no estilo inglês, e proibiram o uso da língua galesa nos negócios oficiais. A administração também de Calais, que era parte do reino e era da França, também foi reforçada. E a cidade ganhou 2 assentos no parlamento, como qualquer outra cidade inglesa. Juntas, essas mudanças foram uma maneira de Henrique VIII tentar criar um estado forte e unido, e também de mostrar o quão poderoso ele era como monarca. Nos últimos 500 anos, a coroa havia sido disputada em guerras e rebeliões. Mas agora, a lei estava provando ser mais forte do que qualquer espada. O poder da coroa inglesa estava no seu auge, e as leis eram mais fortes do que nunca. Com a riqueza que o Henrique arrecadou com a dissolução dos mosteiros, ele se tornou um dos monarcas mais ricos da Europa. Mas, internacionalmente, a Inglaterra era vista por muitos como um país sujo, já que o país havia adotado o protestantismo, uma religião que muitos odiavam. E essa mudança estava provocando guerras religiosas e inquisições por toda a Europa. Mas Henrique não estava nem aí para o que os outros pensavam, como sempre. Se no começo do reinado ele já não ligava, imagina agora. Mas sabendo disso e podendo ser atacado a qualquer momento, ele usou a sua nova fortuna para melhorar as defesas do país. Ordenou a construção de centenas de fortes e bases militares ao longo da costa inglesa. A Inglaterra estava se transformando em uma verdadeira fortaleza, e isso, combinado com uma marinha cada vez maior, fez com que o país ficasse bem preparado para qualquer ameaça, seja de defesa ou ataque, por muitos anos. Apesar da sua imagem pública de confiança, ele estava ficando cada vez mais paranoico. Como o embaixador Marillac disse, ele não ousa confiar em nenhum homem. Isso porque o Henrique ainda não tinha conseguido ter um filho homem, o que o deixava vulnerável, sendo o último herdeiro masculino sobrevivente da dinastia Tudor. Mas em outubro de 1537, tudo mudou. Jane Seymour, com quem o Henrique se casou logo após executar a Ana Bolena, finalmente deu à luz a um filho saudável, o príncipe Eduardo. O Henrique estava radiante de felicidade, mas a alegria durou pouco. Jane Seymour morreu de uma infecção apenas 12 dias depois de dar à luz. Alguns dizem que foi karma por causa do que aconteceu com Ana. Então, eu não causo intrigas. Agora, o Henrique tinha um herdeiro masculino que tanto desejou por quase 30 anos.
Mas isso parecia aumentar a sua insegurança. Em uma época em que as crianças morriam com facilidade, o futuro da dinastia estava nas mãos de um bebê frágil. Apesar da felicidade pelo nascimento do filho, a morte de Jane deixou o Henrique arrasado. Será que ele ficou triste porque ela lhe deu o herdeiro masculino que ele queria? Ou será que o luto foi grande porque ele não tinha tido tempo de cansar dela? O Henrique entrou em um luto profundo e se isolou do resto do mundo. Podia ter ficado ali para sempre. Ele não se casaria novamente por mais de 2 anos. Mas tanto Henrique quanto a sua corte sabiam que ter apenas um filho não era o suficiente para garantir a continuidade dos Tudors. Afinal, o Henrique tinha se tornado rei porque o seu irmão mais velho morreu cedo. E logo as pessoas começaram a pressionar o Henrique para que ele se casasse novamente e tivesse um outro filho, alguém para ser o herdeiro reserva. Até 1539 ficou claro para Henrique que as diferenças entre católicos e protestantes estavam ficando cada vez mais fortes e a situação religiosa estava cada vez mais complicada. O Henrique percebeu que para manter o seu poder e garantir que a paz religiosa fosse mantida, ele precisaria de uniformidade. Só que ele percebeu que não podia simplesmente decretar o que deveria ser seguido. Então ele criou um comitê especial de padres para debater 6 questões importantes sobre a religião. As respostas que eles deram formaram os novos artigos da fé da igreja. O comitê, é claro, sabia exatamente o que o Henrique esperava e produziu basicamente algo que mantinha as doutrinas e práticas católicas que muitos e o Henrique gostavam, e isso deixou os protestantes ingleses bem chateados. Parecia que o único ponto da doutrina católica que os 6 artigos tinham deixado de lado era a lealdade ao Papa. E foi isso que a reforma henriciana era: criar uma igreja católica onde Henrique, em vez do Papa, fosse o líder. Essas mudanças religiosas precisavam de uma explicação mais clara. Em 1539 e 1540, parecia que Henrique VIII estava voltando para o catolicismo. Isso aconteceu porque o Henrique nunca foi protestante. Ele era católico de doutrina e lá pelos anos de 1530 ele deixou alguns dos reformadores protestantes assumirem cargos importantes, porque eles os ajudaram a conseguir o divórcio. Depois, esses reformadores continuaram a introduzir um tipo mais moderado de luteranismo nos anos de 1530, ajudando o Henrique a ganhar dinheirinha com a ideia de fechar os mosteiros e vender as suas terras. Mas no final da década, como esses reformadores não tinham mais nada para oferecer ao Henrique, ele se virou contra as reformas que tinha permitido e no final voltou ao catolicismo, embora ainda mantivesse a separação com Roma e sua autoridade sobre a Igreja da Inglaterra. Esse foi o último grande movimento da reforma henriciana. Depois disso, a igreja ficou católica, mais ou menos, entre o fim do reinado de Henrique e qualquer mudança protestante mais radical só aconteceria com seu filho Eduardo. Aí, para ganhar favores, o Cromwell liderou a busca por uma nova noiva para o seu mestre. Afinal, 2 anos de luto já tá bom, né? Termino esse vídeo longo, que eu achei que seria menor, mas eu me empolguei falando da Ana. E vamos para a parte 4, que eu vou tentar, não prometo, cobrir os próximos 3 casamentos e a morte do Henrique. Eu espero que você tenha gostado até aqui. Aproveita e segue o canal para mais curiosidades. Um beijo e até o próximo vídeo.